Olá, amados. Quem vos fala aqui é o pastor Elias Pereira, pastor da Igreja Batista Calvário há 27 anos, 32 anos de ministério pastoral, também professor de teologia, como algumas entidades como o Betel Brasileiro, o Logos e outras entidades, o qual Deus nos deu a graça de lecionar. Sou atualmente também o presidente da Ascartes e idealizador e presidente das Ascartes. Entidade essa que Deus nos deu a graça de, há algum tempo atrás, estarmos visualizando a importância da obra artística, cultural, no âmbito da nossa sociedade brasileira, mas, sobretudo, a riqueza cultural que é os artistas evangélicos, especialmente do nosso Brasil. E andando e caminhando por esse país, percebemos que, além fronteira denominacional, nós somos muito ricos no ponto de vista cultural. No entanto, faltava ao Brasil evangélico uma entidade que pudesse se interessar por essa questão cultural, artística, e Deus nos inquietou e nos levou a fundar a Associação Cultural dos Artistas Evangélicos. Estamos hoje com 3 anos de existência e ela visa exatamente defender a cultura artística evangélica no âmbito da nossa sociedade brasileira. A Ascartes, ela tem como missão promover a valorização, fortalecimento e a difusão da cultura artística evangélica brasileira na nossa sociedade. Temos como visão exatamente ser uma entidade representativa das mais diversas manifestações artísticas, culturais no nosso Brasil. Alguns valores que nós, como Ascartes, defendemos. O primeiro valor é exatamente a defesa da cultura evangélica no âmbito da nossa sociedade. A utilização das riquezas culturais artísticas evangélicas como instrumento de transformação da nossa sociedade. Promover também o fortalecimento da cultura evangélica no Brasil e também consolidar o segmento cultural evangélico brasileiro. Além disso, selecionar, treinar, capacitar os talentos artísticos evangélicos dentro da realidade da nossa sociedade brasileira. Ascartes, ela é interdenominacional, no que pese a ela estar hoje sediada nas dependências de uma igreja batista, mas ela é uma entidade de cunho interdenominacional, porque Jesus mandou que nós pregássemos o evangelho a toda criatura, e a Ascartes, ela se junta com vários outros segmentos para poder difundir o evangelho de Cristo Jesus através da arte. A arte vem de Deus e nós precisamos entender que os artistas evangélicos, eles se juntam através das artes para um fortalecimento e, ao mesmo tempo, também uma difusão geral do Evangelho de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Na verdade, nós somos uma entidade que visa exatamente realizar também eventos dos mais diversos. Já temos realizado no transcurso de 3 anos vários eventos, como congresso, entre os quais nós estamos para realizar agora o 3º Congresso de Artistas Evangélicos do Brasil, que vai acontecer em São Paulo. O 1º e o 2º Congresso foi realizado aqui em Salvador, e nós estamos aí evitando todos os esforços para nos juntarmos aí com a nossa base lá em São Paulo, para realizarmos ali o nosso 3º Congresso de Artistas Evangélicos do Brasil. As Ascartes têm realizado aí também vários outros eventos, como o Encontro de Artistas Evangélicos da Bahia. Nós temos também realizado café com artista, jantar com artista, bem como também aí fórum de debate, sempre trazendo a temática de interesse dos artistas
bem como também interesse dos pastores, porque nós nos juntamos, os artistas e os pastores, para discutir assuntos aí de tamanha relevância no contexto aí do segmento evangélico, artístico e cultural do nosso país. As Cartes é uma entidade que prima por ser representativa no contexto da sociedade. Portanto, é importante você que entende que precisamos ser inseridos nesse contexto, você também está conosco, e eu queria conclamar a você a vir engrossar essa fileira, tá certo? Você que é artista de várias modalidades, nós temos no nosso meio, além de músicos, cantores, nós temos pessoas também da área do teatro, da área da dança, nós temos pessoas, além de teatro e dança, também capoeira, nós temos artistas plásticos, de alguns dos quais até renomados, que estão conosco. E você, não só daqui da Bahia, você que está aí em várias partes desse país, nós queremos conclamar a você a vir fazer parte das Cartes, porque precisamos estar fortalecidos para fazer um trabalho gigante, um trabalho como Deus quer que nós venhamos fazer no cenário da nossa sociedade, visto que havia uma lacuna muito grande e as Cartes está sendo o instrumento de Deus, ou pelo menos um dos instrumentos de Deus, para preencher essa lacuna, tá certo? Então nós queremos agradecer a você e conclamar, venha fazer parte das Cartes, porque as Cartes esperam por você. Muito obrigado. As Cartes têm sua sede na rua Heitor Dias, número 10, no bairro de Cornifarias, Salvador, Bahia. E também nós temos as nossas bases ali em São Paulo, temos uma outra base também em Minas Gerais, e estamos para abrir bases aí em vários estados do nosso território nacional. Pois nós estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos irmãos e até aos nossos amigos que estão aí à escuta e também na percepção aí desse vídeo. E queremos deixar um texto da palavra de Deus que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo de número 35, o versículo apenas de número 31, que diz assim: e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. Essa é a palavra de Deus que gostaria de deixar com você. E nós queremos dizer o seguinte, que o artista cristão é algo que o termo em si é novo dentro de um contexto da sociedade brasileira. E eu queria aqui trazer um aclaramento dessa questão para você que está aí do outro lado. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, e evidentemente tudo de bom advém de Deus. Deus, ele é poderoso e através da sua onipotência, ele foi o criador dos céus, o criador da terra, o criador de todo esse universo, mas também ele não é só o criador, ele é o sustentador do universo. E é muito importante você entender que todos os dons espirituais, bem como também todos os dons naturais, também chamado de talento, ou talentos, advém de Deus, e Deus distribuiu para todos. E eu quero fazer primeiro a distinção entre dons espirituais e dons naturais, também chamado de talento. Os dons naturais é algo que Deus distribuiu, independente de ser pessoas evangélicas ou não. Portanto, tanto pessoas evangélicas quanto pessoas não evangélicas têm talentos, ou seja, têm os dons naturais, porque Deus distribuiu para todos. E inclusive aí os talentos artísticos. Muitas pessoas lá fora têm talentos artísticos dado por Deus, bem como também, como já falamos, pessoas evangélicas. No entanto, existem também os dons espirituais, que também são chamados dons sobrenaturais,
que aí sim, só os evangélicos possuem os dons sobrenaturais. Sobrenaturais aqui, entende-se por aquele que está acima dos naturais. Porque quando nós falamos dons sobrenaturais, às vezes há uma conotação apenas de ser aqueles dons que é conceituado como dons carismáticos, aqueles dons que é mais evidenciados. Não, a ideia teológica de dons sobrenaturais são exatamente aquele que está acima do natural. E Deus concede aos evangélicos esses dons. Feito essa distinção, eu queria chamar agora a sua atenção para especificamente o dono desses dons. Ora, Deus, ele é o perfeito artista, porque na realidade ele criou, como diz lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra estava vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Aí Deus, primeiro, antes de ele ir para a ação criadora, ele já tinha idealizado, ele já tinha projetado o que ele queria construir a nível de mundo, a nível de cosmo, e a partir daí ele vai para a ação, quando ele então cria essa beleza que é o universo como o primeiro artista perfeito. Então ele vai estabelecendo então para e passo o mundo e a natureza sendo criada até o sexto dia, vindo então desse Deus que é o perfeito artista. Ora, ele mesmo fez esse mundo belíssimo e perfeito, porque foi o pecado que criou a imperfeição da natureza, como também disse o apóstolo Paulo, que a natureza ainda hoje geme por conta da influência do pecado, mas desde o pecado original de Adão e Eva, que maculou a natureza, que era perfeita em beleza, até porque adveio de um criador, artista, que era perfeito, mas o pecado maculou, e ainda hoje tem maculado, essa beleza que é a natureza, mas ainda hoje, mesmo sendo maculada, a natureza é bela. E todos os artistas plásticos, eles se inspiraram em Deus, e ainda hoje se inspira nesse artista perfeito, para reproduzir essa beleza que é a criação do universo. Então esse Deus, ele mesmo deu talento artístico aos homens, e esse talento de forma natural, porque existem pessoas que não são evangélicos e foram otorgado esse talento artístico, evidentemente em várias modalidades, e do outro lado também, os evangélicos, como já dissemos, Deus deu talento, além de talento, Deus deu também dons espirituais, que estão acima dos dons naturais. Portanto, é importante nós entendermos que quem deu esse talento não foi outro senão Deus. E a distinção que é feita entre o artista cristão, e aí vai a nossa tese, o artista cristão e o artista não cristão, é exatamente que o artista cristão, eles entendem que esses dons advêm de Deus e deve voltar para Deus em forma de adoração, em forma de louvor, para que Deus seja louvado através da utilização desses talentos artísticos, volto a dizer, de várias modalidades. E a pessoa que não é evangélica, ou seja, que não é cristão, ela utiliza-se desse talento para, às vezes, se autovalorizar, e às vezes, evidentemente, cada pessoa tem os seus comprometimentos, seu até pacto dentro da sua religiosidade, e cada um adora ao Deus que a pessoa mesmo estabeleceu,
e leva o seu talento para aquele Deus, quando na verdade deveria levar também para o Deus criador dos céus, criador do universo. No entanto, apenas essa distinção é feita porque precisamos entender que a palavra artística, ela não é nova. A palavra artista, dentro de um cunho evangélico, ela vem desde o Antigo Testamento, onde na realidade, lá no livro de Êxodo está escrito que Deus estabeleceu os artífices, que eram pessoas que militavam com a arte, e não era qualquer artista, eram artistas realmente que tinham destreza. Vide o que ocorreu quando Moisés precisou construir o tabernáculo, e Deus mandou que Moisés chamasse os artífices, que eram os artistas daquela época. E naquele momento Deus pediu que Moisés selecionasse aqueles artífices, volta a dizer, os artistas do Antigo Testamento, e eles fizeram ali uma obra de arte fabulosa, que no transcurso da história, ainda hoje, qualquer artista, especialmente na área das artes plásticas, percebe que ali foi uma obra de arte fabulosa, que transpôs não só século, transpôs milênio, chega hoje também com um valor muito grande. Então nós tínhamos, por exemplo, os artistas que eram chamados também de levitas, que eram exatamente os adoradores, os servos que serviam os sacerdotes na casa do Senhor. E existiam então grupos de levitas que já fazia parte da pleiade de artistas daquela época. Então nós precisamos só desmistificar, precisamos só entendermos que o preconceito precisa ser vencido pelo conceito, e o conceito de artista é um conceito de adoradores, é um conceito de servos, é um conceito de mordomos, homens de Deus, mulheres de Deus, que milita na área da arte, independente da modalidade artística, seja na área da arte cênica, seja na área das artes plásticas, seja na área da música, seja na área até da arte culinária, que é uma arte. Então o artista cristão utiliza-se desse talento artístico que Deus deu para poder tributar louvores a Deus, servir ao Senhor e louvar ao Senhor através da arte. Tá certo? Então é algo que precisamos desmistificar, porque às vezes quando se fala artista, nós temos dificuldade de absorver. Então quero deixar essa palavra para você e dizer que as Ascartes, ela está exatamente ao seu inteiro dispor para valorizar aquilo que é a arte e a cultura evangélica brasileira.